a alegria dos meninos, o sorriso que voltou. Pra mim, de coração, assim, como orientadora educacional, a alegria. Ver os meninos correndo, brincando, isso é uma satisfação assim que não tem preço. Sejam bem-vindos ao Descomplicando Diálogos, o podcast do Colégio Indy. Somos uma escola com mais de 40 anos que atende do maternal ao ensino médio, sempre valorizando o desenvolvimento integral e humanista dos nossos alunos. Eu sou Ruth Passarinho e estou aqui para conduzir essa conversa sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia escolar e familiar. Aproveite para seguir nosso podcast nas principais plataformas e não perca nenhum episódio. Hoje é o nosso segundo episódio e o tema é Vida On, Tela Off. A minha convidada de hoje é minha querida parceira de trabalho, Suzana Bolles, coordenadora educacional do Fundamental 2 lá no Indy. Bem-vinda. Obrigada, Ruth. Obrigada por estar aqui nesse momento, participando desse momento que é tão especial para todos, para nós, para os alunos. E para os pais. Esse projeto que a gente trouxe, né, para a escola há mais ou menos 2 meses, ele pauta o lugar da escola onde a gente vive, né? Então, onde conhecimento, curiosidade se encontram, onde as crianças se sentem acolhidas, protegidas, as amizades se entrelaçam, os meninos crescem juntos, né? Onde o diálogo e conexões reais acontecem entre eles para fazerem presentes e fundamentais para um crescimento saudável de todos eles. E, principalmente, onde a interação social oportunize o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais necessárias para a vida. Com isso, a escola promoveu uma campanha, né? Porque é uma campanha intensa, grande, envolvendo aí os alunos do Fundamental 1, né? E do Fundamental 2 e Ensino Médio. Isso. Que é o Vida On, Telas Off. Você pode explicar para a gente um pouquinho como funcionou isso? Tá. Começamos a perceber que tudo isso que você colocou, né, essas relações, essas inter-relações, elas estavam se perdendo, né, e os alunos estavam deixando de ter o espaço de brincadeira, deixando de conviver com o outro por conta das telas. Além disso, estava tendo um prejuízo significativo dentro da própria sala de aula. Então, buscamos várias alternativas durante um tempo, do tipo guarda dentro da mochila, professor recolhe, mas a gente sabe que os meninos sempre dão um jeitinho, né, de estar com o telefone. É mais forte do que eles, com né? Com certeza, é muito mais forte. Então, começamos a campanha, né, de mostrar para os meninos que é possível, sim, ficar sem o celular, pelo menos naquele momento em que está dentro da sala de aula, da escola, e ter esse outro momento em casa, à noite, no final de semana. No começo teve uma resistência, né, grande dos meninos, porque eles não sabiam o que fazer, como fazer, sem o telefone, porque, querendo ou não, é um vício, a gente não pode deixar de constatar isso. Então foi bem difícil, mas hoje a gente já está colhendo aí frutos bem significativos da nossa campanha. Maravilha. É importante colocar também, né, Suzana, que a família e a escola precisam sempre estar parceiros nesse processo, né? A responsabilidade parental e a responsabilidade da escola como instituição de aprendizagem de vida, elas são aliadas. Então, essa educação ético-digital, ela precisa salvaguardar os meninos, crianças pequenas também, a gente não pode excluí-las desse processo, porque hoje já se tem contato com telas desde muito cedo, né? É uma geração que nasceu com as telas, diferente da geração anterior, que é dos pais, né? Que aprendeu a usar os recursos tecnológicos com o tempo.
E o quanto que esses excessos são prejudiciais, não só do celular, né, mas do videogame, dos Sim, computadores, dos tablets, que vão ocupando o tempo deles e eles não percebem esse tempo passar. E a gente vê também meninos trocando o dia pela noite, trocando as interações reais por virtuais, né? é fundamental, Ruth, que tenha essa parceria com as famílias, porque muitas vezes as coisas estão acontecendo de uma maneira tão sutil, né, que precisa ter esse olhar para este indivíduo. E aí, a escola e a família observando as reações deste aluno, os comportamentos que realmente mudam, né? A gente consegue chegar a um meio termo e ajudá-lo nesse processo. Um dos motivos, né, pelo qual nós investimos tanto nessa campanha foi pensando principalmente na saúde mental dos nossos meninos. E isso foi constatado inicialmente dentro da própria sala de aula. Então, por exemplo, muitos alunos dormindo em sala, porque eles estavam exaustos e a gente ficava assim, "Ué, mas por que tanta exaustão?" Não era uma atividade física, não era um trabalho, é porque realmente ele estava trocando Horas de descanso, de esporte, de esporte, outras isso, necessidades importantes pelo uso das telas, né? pelo uso das telas, principalmente pelos jogos, né? Porque querendo ou não, é algo, como eu escutei de um pai esses dias, hoje em dia eles já fazem, né, softwares que quando começa uma coisa puxa outra, que te deixa totalmente ligado naquela tela e você não consegue se desconectar. Por mais que você fale assim, não, eu vou parar aqui nessa próxima etapa, você não consegue. Então, nós percebemos muito o quanto isso estava sendo prejudicial para os meninos. E também atendendo a muitas solicitações das famílias, né, que estavam sempre ali colocando gente, nos apoiem nisso também, né, porque eles também… Vamos dar a mão e fazer essa Isso. tomada de decisão e de mudança juntos, Porque né? uma coisa é só o pai com o filho dentro de casa, né? Outra coisa somos nós com Na nossa todos os alunos responsabilidade ali do dentro da social. sala. E nisso que você estava falando, Suzana, me lembrei também de uma questão, né? Para eles há uma dificuldade de separar o virtual e o real, né? É uma mistura, assim, desses avatares e desses personagens que se criam nos jogos, né? Aquilo se torna tão importante e significativo para os meninos que eles têm um compromisso com aquilo para poder ganhar status dentro do jogo, subir de níveis e etc, né? E é importantíssimo a gente acompanhar como pai e mãe, porque é um universo tão vasto, né, e tão abrangente e de muito perigo, de muitos riscos. Muito perigo, né? muito Não se perigo. alcança onde vai chegar aquela convivência, aquele contato que às vezes não são só os amigos reais que estão jogando juntos, né? Muitas vezes tem jogos que são abertos à internet e aí tem a ação de pedófilos, a ação de pessoas mal intencionadas também, né, por outras razões, para contactar esses meninos. E na inocência deles, eles não percebem a malícia de quem está por trás, né? É uma porta aberta, né? A internet, enfim, as redes hoje, é uma porta aberta. Então a gente precisa estar muito atento. E acompanhar, E né? acompanhar. Por quê? Não, eu só tô aqui num joguinho. E tem mais 10 mil telas abertas atrás do joguinho. Enquanto ele tá jogando, tem um WhatsApp que tá aberto. E a partir dali, criam-se outros universos, né? E uma das coisas que também nos levou a sermos intensos com essa campanha foi a questão do cyberbullying, por exemplo, né? Porque é prevenir. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta a gente só falar do problema quando o tem. Precisa prevenir. Sim.
né? E às vezes eles acham que estão salvos porque estão atrás da tela, é isso. né? E não vão ser responsáveis por aquilo que eles fazem. É o que eu ia falar. Eles se sentem empoderados, se Uhum, sentem protegidos. uhum. Mas nós estamos falando ainda de adolescentes. E de E crianças de também, né? crianças que acham que eu vou fazer aqui, vou apagar e tá tudo bem. Só que não tá, Uhum. né? Quando efeito foi, já foi. E que causa no outro é de responsabilidade de quem agiu, né? E dentro disso, administrar as redes sociais, né? O próprio WhatsApp e outras redes que os meninos entram muito cedo, né? E utilizam. Para eles é muito difícil, porque já é difícil administrar o meu relacionamento com os meus colegas na convivência ao vivo e a cores, né? Eu ainda tenho que me preocupar em me relacionar com eles também virtualmente, né? São Uhum. 2 âmbitos diferentes que se complementam e que a gente precisa ajudar orientando. Então, uma dica, né, para os pais é de supervisionar sim, é de ver junto, existe privacidade, mas até que ponto, né? Porque o filho é de sua responsabilidade, é um menor de idade, seja ele adolescente ou não, já, né? O que o seu filho está consumindo, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, né? Para você também entender qual é o universo do seu filho, quais são os desejos, quais são as vontades, quais são as afinidades que ele tem, né? Perfeito isso que você está trazendo. Você usou uma palavra que é privacidade. Sim, eu acho que é importante a gente respeitar essa privacidade. A individualidade, A individualidade, boa. Mas nunca esquecer, você é o adulto. Uhum. E você, pai, é o responsável, inclusive pela privacidade do seu filho. E por aquilo que ele vem a exercer ou cometer de maneira inadequada. Exatamente. Né? Exatamente. Então, hoje, muitos estudos, né, a gente escuta, participa de muitos eventos e, enfim, em que a gente tem essa constatação, né, de que hoje o adulto, o pai, a mãe, enfim, o responsável é o responsável legal por qualquer ato infracional dentro perante a lei, a lei, pelo celular, porque eles são crianças, eles não vão responder por isso. E eles estão aprendendo a lidar com tudo isso. Então, além de todo esse aspecto legal, é importante a gente orientar os filhos, né, em relação aos perigos, aos riscos, à exposição, aquilo que ele está consumindo, se é adequado ou não para a idade dele, ou para os valores que aquela família tem. Não, eu não acho que isso condiz com aquilo que a gente, como pai e mãe, acha ser o melhor para você, esse tipo de música, esse tipo de influenciador que você segue, né? Essa página que você entra, enfim, tem a parte da Deep Web aí também, da própria consumo de pornografias, etc. É preciso ser orientado, né? Porque isso vai abrindo e desencadeando outros vícios dentro do vício inicial, né, de telas, e de outros riscos também, né? Então, o mais importante é conversar. E conversar franca e abertamente com os filhos, impondo os limites que são importantes, né? Isso. Quando a gente fala de limites, né, inclusive no tempo de telas, já fica aquela coisa assim, eu vou ter problema, meu filho não vai aceitar. Quando nós começamos a planejar a campanha na escola, inclusive nós da coordenação, da direção, ficávamos em alguns momentos refletindo, nossa, mas vai ser tanto problema, os meninos vão reclamar, vão se queixar, né? Porque nós vamos colocar um limite, né, nesse uso de telas. Porque, assim, existem algumas regras, 9º ano e ensino médio hoje, eles até podem levar o celular para a escola, mas deixam guardados no escaninho, né, e pegam ao final do dia, porque eles já têm uma autonomia maior, enfim. Muitas vezes vão sozinhos para casa, andam de ônibus, né? Mas uma coisa que eu percebi é que, como eles gostam também deste limite, Como é estruturante, foi né? importante para eles.
Porque quando a gente simplesmente diz, não, você não pode fazer isso, mas justifica e eles conseguem entender e compreender, a coisa muda de figura. Nós estamos hoje, né, praticamente com 2 meses e 1 semana mais ou menos que essa campanha foi iniciada na escola. E ela tem toda uma identidade visual atrativa também para eles, e a gente vai acompanhando de perto, né? Então, temos alguns relatos, né, de alguns alunos já trazendo o quanto isso foi benéfico para a vida individual, para a vida coletiva, para a própria sala de aula, o quanto isso também já reverbera, inclusive nas notas, né? Então, assim, eu acho que isso foi bacana. E eu acho que agora a gente pode dar o espaço também para que os nossos ouvintes possam conferir o relato dos meninos do Fundamental 2 e do Ensino Médio sobre essa experiência dessa campanha. Eu sou a Mariana, do 8º ano. Eu sou a Luísa, do 8º ano. E eu acho que a gente começou a socializar muito mais durante os intervalos e ficar mais unido como turma. Sim, tipo, mudou bastante. A parte do social. Do cognitivo. Sim. Então a gente conseguiu render muito mais nas atividades, a gente conseguiu focar mais. E assim, a parte da socialização e de algo mais coletivo mudou muito mais com isso. E tá muito mais prático tudo, tá sendo mais fácil e suave. Bom dia, né? Eu sou muito próprio no 2º ano do ensino médio. Eu acho que foi bom, foi uma boa mudança. Querendo ou não, refletiu bem que antes a gente se comunicava pouco, a gente focava mais no celular. Só que agora a gente tá mais aberto, assim. Oi, meu nome é Renato. Oi, meu nome é Joana. E a gente é do 6º ano. Eu acho que quando tiraram o celular, sim, eu acho que todos os meus amigos se uniram bem mais. A gente consegue brincar mais agora. E na sala ficou tudo mais leve, assim. É isso. E as pessoas, elas aproveitaram e foram fazer outras coisas, tipo jogar futebol na quadra, brincar no parquinho, jogar naquela mesa de jogos e tal. É isso. Tchau. Oi, eu sou o Lucas, sou estudante do 2º ano do ensino médio. E eu acho que a partir do momento que a gente parou de usar o celular, a gente não gostou nem um pouco na hora, mas desde esse momento a gente está se divertindo muito mais na aula. Eu acho que a gente ficava muito focado no celular e perdi um pouco da oportunidade de se divertir com a rapaziada aqui. A gente está saindo mais, tá fazendo mais esporte, está brincando até mesmo na sala, por mais que a gente preste atenção. E a gente está prestando muito mais atenção na aula, aprendendo de verdade. Eu sou o Orlando, estou no 2º ano do ensino médio. E na minha opinião, essa campanha de tela off, de a gente ficar sem o celular, acabou fazendo a gente interagir muito mais entre si, porque a gente estava querendo ou não, a gente estava num vício muito forte, que estava atrapalhando nas aulas, e atrapalhando principalmente nas interações. E quando a gente parou com esse uso muito excessivo do celular, a gente acabou se interagindo mais, saindo mais recreio, a gente começou a fazer mais coisas, correr mais, fazer mais esporte. E acabou sendo uma coisa que, no final, mesmo a gente reclamando muito, acabou sendo bom. Eu sou Vinícius Costa, sou aluno do 9º ano. E a experiência, assim, dos celulares nas rotinas está sendo muito boa. Eu acho que a gente conseguiu melhorar muito a comunicação entre a turma. Os intervalos têm sido mais divertidos, a gente pode passar por mais experiências juntos. E eu acho que isso também ajuda muito na concentração durante as aulas. Isso mesmo, Costa. Parabéns. Oi, meu nome é Yuri, sou estudante do 2º ano do ensino médio e o movimento Telas Off foi muito bom para mim, porque o convívio social melhorou muito e a gente começou a aproveitar mais o mundo ao redor, a natureza, a gente joga mais esportes, o recreio a gente não fica cada um no seu celular, a gente fica todo mundo jogando esportes juntos, muito melhor, melhorou muito. Falando nisso, Suzana, o que a escola fez em contrapartida? Porque a limitação, a proibição, a campanha intensiva, né, a explicação, o convencimento e, principalmente, a reflexão para o desenvolvimento do pensamento crítico deles em relação a algo que é pertencente à própria vida, né, à nossa rotina, ao nosso dia a dia, porque
internet, as telas, as redes sociais, elas também não são só prejuízo. Não, de Tem jeito coisas nenhum. muito positivas e saudáveis, né? Uhum. Dependendo daquilo que você consome, que você acompanha, você também pode se nutrir de boas referências, de bons exemplos, de superações de vida, né? Enfim, tem muitos estudiosos aí, a gente vai deixar nos comentários do podcast algumas indicações do que a escola também corrobora, né? Alguns pensadores, pediatras, psicólogos que endossam toda essa nossa percepção e a nossa fala. Então, vocês podem conferir e seguir também essas pessoas. Como foi a implementação efetiva dessa campanha, né? Quais foram os primeiros passos? O que aconteceu? A decisão foi tomada, e aí? Decisão foi tomada. Antes disso, houve uma reflexão, né, como eu coloquei antes, grande entre a coordenação, a direção, os professores, até que a gente conseguisse entender que isso seria o melhor. Uhum. Fizemos, então, contato com as famílias para poder ter também esse apoio, né, essa informação de que passaríamos aí talvez por um momento de turbulência, porque os meninos com certeza iriam se queixar, iriam reclamar. Só que a gente também ficou, bom, mas e agora, né? Tiramos, e o que vamos colocar no lugar? Porque isso também Também é toda importante. vez, né, que você tem um problema, você tem que ter a solução. Dentro dos pilares do INDE, que é o social, o emocional, o lúdico, né? Isso faz parte de todos os dos nossos momentos dentro da escola. Então, começamos a investir em vários jogos individuais, coletivos. Então, hoje você entra na escola, tem um armário enorme com muitos jogos e é uma diversão, porque assim, eles têm curtido bastante. Crianças que não sabiam jogar dama, jogar uno, sabe? Pular corda. Então, hoje, a gente consegue ver o quanto eles estão brincando, se divertindo. Houve um resgate aí, sim. então, dessa riqueza do movimento, do burburinho típico de um recreio numa escola, né? Isso. Aí você pensa assim, mas isso é só para os pequenininhos. Não. Os meninos do ensino médio, por exemplo, do 9º ano, eles estão neste momento. Inclusive, tem nas falas, né, como vocês puderam ouvir, há um resgate desse meu brincar, dessa minha infância, que talvez tenha sido perdida por aí, por conta das telas. O espaço das telas. E quando a escola decidiu, né, informou os pais e tudo, como foi esse primeiro momento com os meninos? Foi tenso. Foi tenso. Eu não vou negar que quando nós fomos em sala de aula, né, informar que teria essa decisão, houve aquela cara de não, mas você não pode fazer isso, vocês não podem proibir. E, enfim. O que eu vou fazer agora, né? Onde é que eu vou colocar as minhas mãos? E aí a gente foi informando o motivo e o porquê. Mas sabe, uma das coisas que mais nos deu força para insistir e investir nessa campanha, é que por mais que eles estivessem escutando da gente que ia ser tirado, eles próprios diziam o porquê. Ou seja, eles sabiam Sim. que era para a saúde deles, para a segurança, para o bem-estar, Para o desenvolvimento, e que isso estava sendo prejudicial. E aí começou, logo numa segunda-feira, né? Então, na segunda-feira, foi aquele momento, né? Confesso que eu estava bem tensa. Numa expectativa ali, né? De como ia ser. Né, como ia ser, mas foi lindo, assim. Os meninos chegaram, o 9º ano já foi todo guardando nas caixinhas, o ensino médio também. Tivemos, sim, alguns alunos que sofreram muito, né? A gente vê uma abstinência real. Nossa. Real, sabe? De choros, de eu não aguento ficar na escola. De aí se tremer, teve se tremer, né? teve dor de cabeça, teve mal-estar. Então nós tivemos isso. Não adianta dizer que não teve, porque teve.
E até hoje, em alguns momentos, para essas crianças, ainda é difícil. Mas elas são a minoria, São né? a minoria, nossa, a minoria. E aí é Então- importantíssimo o diálogo com a família desse aluno também, para apoiá-lo nesse momento de sofrimento, porque tem um Sim, sofrimento aí sim. real, né? E por outro lado, é de enorme prazer a gente andar pelo pátio da escola, pelos corredores e pelo parque, né? E ver o barulho de bola, de tênis arrastando no chão, de meninos subindo em árvore, de gargalhada, de risada, da bolinha do ping-pong, né? Sim. Da corda batendo no chão. É muito nostálgico pra gente também ver que eles podem vivenciar no ambiente escolar aquilo que a gente viveu na nossa geração, na mesma idade, né? Exatamente. Outro dia teve um grupo que falou assim, mas como é que joga esse jogo, né? Era um jogo de bet, eu acho. Aham, foi o jogo de bet. E aí, como é que foi essa história? Conta aí. Eles estavam lá, né? Eram os meninos maiores com os tacos em mãos. E aí eles ficavam, tá, mas e aí, agora? O que eu faço com isso? Aham. E aí eu, junto com outra professora, né, fomos ensiná-los a jogar bet. Porque Que assim, legal. eles não sabiam o que fazer, sabe? E aí eles se encantaram, aí começaram, a gente vai montar o primeiro time de bet da escola. Aham. E aí eles, depois, ensinamos, claro que eles não aprenderam tudo no primeiro momento, mas depois o professor André, de Educação Física, começou a fazer uma orientação, né, de como Explorar cada um desses jogos. Né? Legal. E o cuidado também, né, inclusive com esse material. E como funciona isso? Você falou que tem um armário. Sim. E aí? Tem um armário, na hora do intervalo, esse armário é aberto, né? E os meninos… Tem livre acesso. Tem livre acesso. Tem livre acesso. Nós temos uma prática lá na escola de que somos todos responsáveis por aquilo que é nosso, né? Então, eu peguei, usei e guardei. Peguei, usei e guardei. E tem funcionado bastante, né? Porque eles sabem que tudo aquilo lá é deles. Então eu preciso guardar. E é muito legal, porque se tem um grupo jogando Uno numa mesa, por exemplo, e esqueceu de guardar. Aí vem um outro grupo e fala, olha, você não guardou. Então eles se né? ajudam Eles nesse se ajudam. gerenciamento. E E é muito bonito, sabe? Assim, e outra, um ensinando ao outro. Outra coisa muito interessante que tem acontecido, eles têm trazido jogos que estavam em casa. Tipo, guardado lá em cima do armário, que nem sabia que tinha aquele jogo. Ou seja, eu ganhei aquele jogo lá há muitos anos e nunca brinquei. Então, eu acho que… Aí leva pra escola pra poder brincar. e jogar com os meninos. Esse resgate pra gente é muito importante, Sim. né? Esse É muito resgate valioso, é né? muito valioso. Muito valioso mesmo. E acontece também dos meninos brincarem entre turmas diferentes. Sim. Né? Então eu gostei, eu me identifico com tal jogo, eu vou jogar com um menino de terceiro, quarto, quinto ano. Sim. Essa interação entre turmas também flui de uma Flui maneira bastante. muito fácil, né? E não fica só lá no jogo do futebol, né? Não fica só no corpo, porque tem aquele que é muito do movimento corporal e tem Isso. aquele que é mais da metacognição e do racional, do raciocínio, né? E vai buscar outros tipos de jogos e de brinquedos, né? É tão interessante que às vezes a gente fala assim, não, acho que isso aqui é meio infantil, mas faz um sucesso absurdo, né? Sucesso total, total. Tem alguns jogos lá que os maiores, né, ficam assim, como que faço isso? Aí vem um pequenininho lá do segundo ano e fala, é assim, é assado. E ensina o outro. Ensina, né? Então, assim, é muito legal isso. Enfim, acho que a repercussão foi muito, muito positiva para as famílias, né? A gente teve endosso quase que 100% de todos os pais, nos dando aval e agradecendo, inclusive, porque, de qualquer maneira, o INDE foi um dos primeiros colégios de Brasília a implementar essa restrição, mas não só a restrição pela restrição, e sim restringir e, em contrapartida, oferecer a possibilidade de se viver dentro do ambiente escolar, né? Dessas trocas, dessas inter-relações, dessa qualidade de relação social no ambiente da escola. Então, para nós, como
pioneiros na educação em Brasília, essa também foi uma medida pioneira do INDE, né? E você pode me perguntar assim, e na sala de aula, Ruth? Como é que está funcionando? E os professores hoje? Porque, querendo ou não, a gente… Tem muito conteúdo que está na plataforma, tem muita sim. informação que está na internet. Que é como você funciona? colocou, né? É muito importante, tem muita coisa boa, Sim. né? Na internet, nas telas. E a gente não pode ficar aí alienado, simplesmente fingindo que não existe. E pro professor, querendo ou não… É um recurso didático. recurso didático. Claro. E muito rico. Sim. Continuamos ainda com alguns recursos, temos ainda recursos, mas que são orientados para serem feitos em casa, né? Os professores passam essas atividades, organizam como fazer. Então a gente não tá simplesmente tipo assim, celular a partir de hoje não encosta mais na minha mão. Não, não é isso. E a sala de aula tem uma estrutura tecnológica também, né? Isso, eu ia data comentar show, sobre televisão, computador, internet, mas de uma exploração coletiva. Coletiva. Que é muito mais rico. Nossa, também, promove muito. debate, né? E toda uma construção de uma aprendizagem, de um raciocínio Sim, ali em cima disso. exatamente. Muito legal. Tem alguma coisa assim, Suzana, que você destacaria de toda essa campanha e da nossa conversa que fosse assim, para você o mais significativo? A alegria dos meninos, o sorriso que voltou. Para mim, de coração, assim… Como orientadora educacional, Como orientadora né? educacional, a alegria. Ver os meninos correndo, brincando, isso é uma satisfação assim que não tem preço. Porque eu confesso que eu estava preocupada, Sim. sabe? Então hoje, como vocês escutaram e, enfim, podem confirmar, a gente vê alegria, brilho nos olhos, da troca com o outro, de poder perceber no outro além das telas. Da riqueza da relação ao vivo. Exatamente. Né? Muito É legal. isso. Eu agradeço muito a sua presença, nosso bate-papo, ele dá, acho que mais de um episódio desse tema, com certeza, se a gente continuar aqui conversando. É muito legal a gente poder falar sobre as ações que a escola tem, mostrar para que as pessoas conheçam um pouquinho mais também. Acho que é válido a gente dizer que nós fomos procurados por algumas famílias mudando de escola, buscando um espaço que tivesse essa vida, né, um lugar onde se vive de fato, e dessa qualidade, né, de atendimento, de acompanhamento. Agradeço muito a participação de todos que nos acompanham até aqui. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast, deixa a sua avaliação, comentários, sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir. E se quiserem saber um pouquinho mais sobre o INDE, nos sigam também no Instagram, em @colégioINDE, ou agende uma visita. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Ruth, pelo convite. E estamos aqui disponíveis. Obrigada, querida. Um abraço.